Bom dia, amigos e amigas! Hoje eu tô aqui para trazer um lindo conto de fadas para vocês. Era uma vez uma seleção brasileira de futebol. Aliás, uma não, duas. Olá, olá! Elas treinavam, jogavam, davam carrinho, faziam gol e corriam pro abraço. Eles também. Elas honravam a camisa, suavam muito a cada vitória. Eles também. Por todo o esforço em um dia de trabalho, elas ganhavam X. Eles também. O quê? Elas e eles ganhavam igual? Oi? Peraí, eu ouvi direito? Mundo ideal. A gente se acostumou tanto a ter a desigualdade como padrão que a igualdade parece até conto de fadas, né? Mas agora, nas seleções brasileiras de futebol, podemos dizer que ela é real. E para quem acha igual injusto, chega mais para ouvir essa história porque teve muita jogadora que roeu osso atrás de osso para que hoje sobrasse alguma carne para as que estão chegando. Vocês que são espectadores assíduos desse quadro já sabem que o futebol foi proibido por lei para as mulheres no Brasil por 4 décadas. Sendo assim, a regulamentação do futebol feminino por aqui só veio na década de 80. E se a seleção masculina já tem um século de existência, a feminina surgiu muito a contragosto da CBF em 1988, quando a FIFA decidiu criar um torneio internacional experimental. E nesse ano aí da primeira convocação oficial das mulheres numa seleção brasileira de futebol, saiu a lista e acho que depois o pessoal pensou, e aí, o que elas vão vestir? Claro que naquela época ninguém se importou em fazer um uniforme feminino, né? Era muita coisa pra cabeça da CBF. Então pegaram o que sobrava do uniforme dos homens e deram pra elas. Calça, agasalho, short, elas tinham que dobrar 1000 vezes pra não tropeçarem nas próprias roupas. Olha a situação, Brasil! Quantas cicis cabiam nesse uniforme? Mas quando você chegou lá, que você olhava todo mundo bem vestido, você olhava pra gente assim e falava, caramba, o que é isso? Ah, e mais, não podia levar o uniforme pra casa não, era jogar e devolver, não dava nem pra guardar um de recordação. Já que a gente não tem mandamento profissional. E não pensem que isso aconteceu só nesse primeiro torneio aí. Foram muitas Copas do Mundo em que as jogadoras vestiam o que sobrava dos homens. Depois elas até tiveram short, camisa com tamanho mais adequado. Mas a seleção feminina só ganhou um uniforme próprio, pensado e desenhado exclusivamente para elas em 2019. A gente dava uma enroladinha no short, dava uma dobradinha aqui na camisa e agora não precisa disso, né? Tá perfeito. Vamos falar então de estrutura para treinar. Todo mundo já ouviu falar da maravilhosidade da Granja Comari, esse centro de treinamento moderno, incrível, que existe desde 1987 para a seleção brasileira em Teresópolis. Pois bem, no início, as mulheres não podiam nem pisar ali. Você acha que a gente ficava hospedada na Granja Comari? Nossa senhora. A gente ficava na Escola de Educação Física do Exército, ficava no Cefam, comendo o que os soldados comiam. Nós comíamos de quentinha. Depois de algum tempo, até liberaram a seleção feminina para usar a granja. Mas espera lá, né? A gente dá a mão já que é o braço? Não é para usar o campo 1, né? Aquele ali é sagrado, só aceita pisadas masculinas, senão ele estraga. Era praticamente isso que elas ouviam, né? Academia? Essa que tá escrito seleção principal? Pô, seleção principal é a masculina, né? Sim, amigos. Nem a academia elas podiam usar. Ficavam restritas à academia que era para seleções de base, que era muito menor e tinha menos aparelhos, menos coisas para fazer. Só em 2004, quando o técnico René Simões bateu o pé e exigiu que aquela academia pudesse ser utilizada pela seleção feminina principal, é que liberaram. Gente, as mulheres precisaram brigar até para usar academia. Vocês estão entendendo? Aí vamos falar de diária. A gente ganhava uma diária e no início nem era isso. Praticamente jogava por amor. A CBF, obviamente, não paga salário para os jogadores que a representam. Mas existe o pagamento da diária de trabalho, que obviamente, pelo que o nome diz, significa uma remuneração pelo dia de trabalho dele ali. Quando eles viajavam para amistosos internacionais, esse valor era pago para eles em dólar. No caso das mulheres, elas recebiam R$25. E se o amistoso fosse nos Estados Unidos? R$25. Se fosse na Europa? R$25. Na China? 25. Na Austrália? 25. R$25. Sim, sempre R$25. Isso aconteceu até outro dia, tá? Menos de 10 anos atrás, meus amigos.
Depois, a diária delas aumentou para R$250, mas a dos homens seguiu sendo pelo menos 5 vezes mais. Até que finalmente, na última semana, a CBF anunciou que igualou o pagamento das seleções feminina e masculina de futebol. O mundo tá mudando, né? Os homens não vão ganhar menos por isso. O que vai acontecer é que a diária delas vai alcançar o patamar da deles. Aí a gente ouviu muita reclamação nas redes sociais sobre esse assunto. Né? Privilégios estão aí, ó. Ah, mas elas não geram a mesma receita que eles. Pessoal, estamos falando de diárias de trabalho, não de participação no lucro. O que os jogadores fazem num dia de trabalho? Se apresentam, treinam, jogam. O que as jogadoras fazem num dia de trabalho? Olha que loucura, fazem a mesma coisa. Ah, mas é o dinheiro que os homens trazem que vai sustentar as mulheres. Primeiro que os patrocinadores da seleção brasileira não são patrocinadores da seleção masculina, são patrocinadores de todas as seleções. E segundo que você só consegue ter lucro num produto quando você investe nele. E a CBF só começou a investir nas mulheres agora, outro dia. Oi. Ah, mas as mulheres não dão tão duro quanto os homens. Não dão, meus amigos. Dá uma olhada nessas imagens. A verdade é que a gente se acostumou demais a naturalizar a desigualdade. E aí parece normal problematizar a igualdade. Vamos parar de achar motivo para não tratar as pessoas, homens, mulheres, brancos, negros, de maneira igual? As mulheres não partiram do mesmo lugar que os homens no futebol, como vocês puderam ver nas histórias contadas aqui. Ainda teve proibição por lei, ainda tem muito preconceito. O que acontece agora na seleção brasileira de futebol não é nem bom nem ruim, é só o justo. Fechou?